Está começando mais um Papo Semibreve e hoje nós estamos recebendo ele, que é tecladista, produtor musical, professor de teclado e tem o Instituto Jamobel de Teclas, Samuel Jamobel. Roda a vinheta! Samuel Cassimiro de Almeida, mais conhecido como Jamobel, tecladista há 22 anos, produtor musical e professor de teclado há 19 anos. Toca profissionalmente desde 2003 e já atuou com várias bandas profissionalmente de Limeira e região, tocando em casamentos, formaturas, eventos corporativos, etc. Se formou em 2011 no curso de teclado MPB Jazz do Conservatório de Tatuí. Já tocou com vários artistas, tanto do secular como do gospel, dentre eles o cantor e compositor da MK Pastor Lucas. Atualmente continua tocando em casamentos, mentoreando tecladistas pelo Instituto Jamobel de Teclas, com aulas presenciais e online. Jamobel, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no Papo Semibreve. Fala, Rafa, beleza? Prazer estar com vocês aqui no Papo Semibreve. Espero que nós possamos ter um momento aqui juntos, né, onde a gente possa trocar bastantes ideias aí. E o pessoal também de casa aí, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse programa, né? Que você esteja conosco aí e vamos passar esses momentos juntos aí. Jamobel, primeira pergunta. Como surgiu o interesse pela música? Você começou pelo teclado ou descobriu o teclado depois e aprendeu algum outro instrumento? Qual foi o seu instrumento, o primeiro que você aprendeu assim, que te inspirou? Certo. Bom, na verdade, o teclado não foi o meu primeiro instrumento, né? Assim como acho que a grande maioria das crianças que tem assim muita influência, né, na igreja, né, por conta de músicas, né, louvor, grupos que tem nas igrejas acabam sempre gostando de música. Mas o meu primeiro instrumento que assim eu sempre me identifiquei quando criança foi bateria, cara. Inclusive na época, na congregação onde eu participava, né, frequentava, né, eu sempre pedia, né, antes de começar os cultos, né, para que o rapaz que tocava bateria lá na época deixasse eu fazer, né, os barulhinhos que a gente gosta de ficar fazendo, né, sentava na bateria e tal. Então, o meu primeiro instrumento, na verdade, foi a bateria. Mas não assim, aprendendo mesmo, estudando, nada. Eu me identificava com a bateria, né, mas aí aos 11 anos, mais ou menos, foi quando eu me interessei pelo teclado, né? Justamente também influenciado pelas bandas que tinha na igreja, que eu via que o tecladista que tocava lá na época, ele fazia sons diferentes, né? Sons de metais, de piano e tal, e aquilo me chamava bastante atenção. E aí eu acabei indo para o teclado, então, aos 11 anos, mais ou menos. E quem me ajudou no começo, né? Me ensinou os primeiros acordes, foi o Marcos, né, que toca teclado até hoje, inclusive, no mesmo lugar lá e tal. Se ele estiver vendo o programa aí, quero deixar até um abraço para ele aí. Que foi a pessoa que me incentivou no começo, né, me ajudou ensinando os primeiros acordes ali, né. E aí depois, dali para frente, foi onde eu comecei, né, a correr um pouco mais atrás, né, mexer e tudo mais. E logo a gente foi começando a fazer eventos também, tocando em casamentos e tal, e entrou as bandas, e assim foi. E aí estamos aí com o teclado até hoje. Que legal! E você, desde o princípio, já pensava em se profissionalizar na música, no teclado? Ou foi algo que veio vindo assim de encontro ao tempo, junto com você, assim? Então, quando eu comecei a tocar teclado mesmo em si, não pensava ainda em a música como minha profissão, né? Mas me identificava e pensava em querer ser, mas não necessariamente com isso daí. Inclusive, quando eu terminei ali o ensino fundamental, até comecei a fazer um curso no Cotil, né? Mas ao fazer o curso ali 6 meses, eu vi que não era exatamente o que eu estava querendo e que eu até tocava já com algumas bandas, já tinha feito alguns eventos e tudo mais, e aí foi onde eu realmente me decidi, ali por volta dos 16 anos de idade, quando terminei a escola, 16 para 17, né? A gente termina a escola ali, foi onde eu realmente comecei a me decidir a ir para a música mesmo, para a área da música mesmo. E foi quando o meu pai, né, aí, no caso, me incentivou e me levou lá para o conservatório de Tatuí, né?
E foi quando eu comecei os estudos mesmo, né? Mas até então eu já até tocava, né, em alguns eventos assim, mas não tinha isso como profissão mesmo. Era meio que como se fosse um hobby, sabe? Ah, eu gosto de tocar, então vamos lá, né? Convidou a gente para fazer, a gente acaba indo, já tocava na igreja e tal, né? E tudo mais. Mas não tinha isso como profissão ainda. Mas foi quando eu comecei a estudar e eu levei mais a sério mesmo, né? E como profissão mesmo, né? Então, como você quer ser profissional da área, você precisa estudar, né? Para você ter embasamento, para você poder ter argumentos, né? Para poder ensinar outras pessoas também, né? E tudo mais. E, obviamente, você ser obviamente um bom profissional, né? No que você está fazendo. Você hoje ministra aulas pelo Instituto João Mobel de Teclas. Para você, como professor, uma pessoa que já vem da área musical, por exemplo, algum músico que já aprendeu sozinho ou aprendeu com vídeos no YouTube, é mais fácil de desenvolver o conhecimento que você tem a ensinar, ou é mais difícil por causa dos vícios que a pessoa já vem, ou isso não faz diferença para você, assim, a questão de vícios, da pessoa já trazer algo, uma bagagem junto que não vai ser tão, às vezes, útil no ensino? Então, para mim em si é algo muito pessoal, tá? Há casos e casos. Acho que é difícil a gente precisar exatamente em uma situação e com todo mundo seja a mesma coisa. Mas, particularmente pelo que eu vejo da galera que já vem com um certo conhecimento musical, porque já viu, né, ou viu algum vídeo no YouTube e tudo mais, que essas pessoas às vezes pegam certos vícios, como você mesmo comentou. E aí, para você conseguir tirar esses vícios é mais complicado. E aí, nem todo mundo tem esse interesse em tirar esses vícios, porque eu vejo que assim, eu tenho a música como profissão, mas nem todo mundo que quer aprender a tocar um instrumento em si, ou no caso o teclado especificamente, ele quer tomar aquilo como profissão. Então, às vezes, para o cara, fala, eu uso esse dedo aqui mesmo, funciona para mim e eu quero manter assim. É claro que a gente, como educador, você sempre incentiva a pessoa a tentar vir, né, modificar, né, os dedos, né, ou alguma posição de mão errada e tudo mais. Mas dependendo para o que a pessoa almeja em si com relação à música, para ele tá bom. Ele acaba ficando cômodo naquele sentido em si. Mas é obviamente que quando você pega uma pessoa do zero para aprender, é mais fácil porque você molda a pessoa da maneira correta, entendeu? E eu até falo que às vezes esse posicionamento errado de mão, dedo que você usa diferente, isso também vai te influenciar em certos tipos de canções, de músicas que você vai tentar tocar e que você exige um pouco mais tecnicamente, né? Então acaba atrapalhando isso também, né? Mas é muito relativo, né? A ideia em si depende muito de pessoa para pessoa e o tipo de conhecimento que ela teve em si, né? Mas eu, particularmente, prefiro alunos do zero, né? Tipo, iniciantes, que você consegue moldar desde o início, né? Que você vai criando a mentalidade junto, ou na mesma maneira que a gente também tem, né? Mas não que não consiga, né? Eu acredito que tudo na música é questão de treino, né? É repetição. Não só na música, como na vida é assim. Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Eu quero ser bom, por exemplo, sei lá, tocando a escala de dó. Então, quanto mais você executa a escala de dó, melhor você vai ficar na escala de dó. Aliás, acho que é a escala que a maioria dos tecladistas mais fazem, né? A escala de dó, né? Tanto é que essa daí todo mundo toca de frente para trás e trás para frente. Aí quando chega, por exemplo, numa bemol que exige dedos diferentes, aí naquela ali ele já... Por quê? Justamente nessa você treinou menos que a de dó. Então eu vejo que é um pouco disso também, né? Aí que entra esse lance que eu te falei, que depende do que a pessoa almeja, né? Em relação à música, se ela está disposta a vir e começar novamente, tirar esses vícios que ela teve em si e vir da forma correta e tal, né? E tem gente que às vezes desiste no meio do caminho, às vezes por conta disso, né? Porque, eu não quero ficar fazendo esses negócios aí e tal, né? Acho que é muito... vai muito de pessoa, né? Sim. E para mim também um desafio muito grande assim foi a questão dos dedos, né? Para quem não sabe, o João Mobel deu aula de teclado para mim um pouco. Aprendi muito com ele, me ajudou muito. E essa questão dos dedos é realmente complicado, porque a gente vem com vícios de uma posição
de uma forma que fica difícil, e depois na hora de você precisar de algo mais técnico, fica difícil de conseguir executar sem ter a forma correta, né? Isso é muito. Sim, exatamente. Muito o dedo, a digitação, ela influencia muito dependendo do estilo musical, né, que você quer tocar e tudo mais. Aqueles acordes mais desafiadores e tudo mais, acaba atrapalhando um pouquinho isso daí, né? E aí alguns vão passando por cima disso daí, vai levando, vai empurrando, né? Mas é difícil, cara. É assim, quando você já tem um certo vício, você trocar isso daí, né? É mais complicado. Acho que não é só na música, né? Em tudo na vida nossa é assim, né? Você já está acostumado, habituado de uma forma, você pegar e mudar de repente é mais difícil do que se você fosse fazer do zero mesmo. É natural. Sim, e Jamobel, entre piano e teclado, existe diferença? Quem toca um toca o outro? Basicamente eu posso dizer para você que sim, porque assim, as notas são iguais, né? As notas são iguais. É claro que aí o teclado, a gente tem uma pequena diferençazinha em relação a timbre, né? Que o piano é só o som de piano mesmo em si, né? E aí o que você trabalha mais é a parte técnica, né? No instrumento, obviamente que também tem a parte de harmonia e tudo mais, como você também faz no teclado. Só que o teclado eu vejo como algo um pouquinho diferenciado em relação ao piano, por conta da timbragem, né? E é uma coisa que pega muito hoje em dia, né? Você percebe que as músicas elas não têm tanta mais, não são tanto dificultosas na execução, porém elas pegam bastante com relação à timbragem, né? A gente está voltando muito a essa onda dos anos 80, timbres diferenciados, sintetizadores, que aí o que pega na parte do teclado, né? Você saber programar, entender um pouco de filtros, efeitos, programação no instrumento, né? Que essa é a diferença do teclado em relação ao piano. O teclado é um instrumento que foi criado para simular som de instrumentos. Por isso que aqui você encontra vários timbres diferentes, né? Bateria, contrabaixo, guitarra, tudo que você pensar em instrumento você encontra no teclado. Então, acho que isso que diferencia um pouquinho, né? Um pouquinho não, muito, né? O teclado em relação ao piano, né? Que aí, além da parte técnica em si, você precisa entender um pouco de tecnologia também, né? E saber mexer com o instrumento, né? Então, acho que essa que é a diferença. Então, assim, um tecladista até toca piano. O que ele vai estranhar? Teclas. As teclas do piano são bem mais pesadas que a de teclado e tudo mais. Agora, já um pianista sentar para tocar o teclado, ele estranha um pouquinho essa parte, entendeu? Eu acho que isso que dá um pouquinho de diferença em relação ao outro. Mas, enfim, vice-versa, cada um, se for timbre de piano, tanto um quanto o outro sentem um instrumento diferente em relação ao outro e consegue a execução. Legal. Jamobel, faz um tema aí para nós. Bom, então eu vou fazer aqui um hino da harpa cristã, o Porque Ele Vive, muito conhecido. Eu vou fazer ele em jazz, né? Meio bebopzinho. Eu até montei aqui um timbre no teclado, já que na pergunta anterior a gente tinha falado um pouco de timbragem, né? O que o teclado faz. Aqui eu já vou até comentar sobre um dos recursos que nós temos, que o teclado faz, que o piano em si não faz, né? Ele tá um timbre aqui splitado, onde eu tenho o som de piano. A partir da nota Fá sustenido aqui, ó. Tem um timbre de piano, e aqui eu tenho um som de contrabaixo acústico, que tem até um prato de bateria junto, né, o ride. Coisa que, por exemplo, no piano você já não vai conseguir fazer em questão de timbre, né, timbragem e tal, né. Mas vamos lá, vou fazer o tema aqui.
Gabriel, você também atua como produtor musical. E existe alguma técnica para saber qual tipo de arranjo, timbre, levadas que você pode fazer para ficar melhor em determinada música? Ou isso é mais o que você sente quando está produzindo algo? Existe alguma técnica, o quanto a bagagem de um produtor, de um arranjador é fundamental para o peso do sucesso dessa produção? Cara, assim, vai muito de momento, certo? E uma coisa que o produtor ele precisa sempre estar, né, sempre estar atento é na sonoridade que está rolando de momento, porque a música ela é cíclica, né? Você pode perceber que em cada década você tem um estilo. E é claro que além disso você tem também o gosto da pessoa em si, né? Porque cada um que compõe a música ele tem uma ideia mais ou menos da canção, né? Do que ele pensa, né? Aí cabe ao produtor vir pegar essas ideias do compositor em si e juntar com a bagagem que ele tem musical, né? E também ver, né, o que está acontecendo no cenário musical e tentar trazer algo que seja interessante para o compositor, o autor da canção em si. Então, isso daí vai muito, cara, do gosto eu não posso dizer se eu diria cliente em si, mas da pessoa, né, em si. É porque às vezes o produtor ele vem, ele monta um arranjo que ele acha bacana para a música, mas às vezes a pessoa que fez a música ele não curte. Aí você vai lá, de acordo com aquilo que a pessoa curte, vai tentando fazer alteração de um timbre aqui, um negócio ali, tudo mais. Mas é muito cíclico, cara. É difícil você precisar algo que seja assim. Essa é a sequência que você tem que fazer para que a sua música faça sucesso. É muito difícil a gente precisar isso, porque tem muitas músicas que você ouve, cara, que até então você fala, puxa, essa música tá top, muito boa. Só que a música não estoura, vamos dizer assim, não entra no cenário. E outras que você ouve, você fala assim, nossa, não gostei da música, ficou horrível, não é o meu gosto, mas a música vai e estoura. Então é meio difícil você precisar algo, né, em relação a esse sentido em si, né, eu vou seguir esse padrãozinho de regra, que aí desse padrão de regra vai ser sucesso na certa. Não, vai muito também da letra da canção, da melodia que foi construída, né, o timbre que foi utilizado nos instrumentos em si, equipamento de gravação. Então várias coisas, né, fazem essas várias situações, você juntando, você consegue chegar num resultado que seja pelo menos o que a pessoa que trouxe a música para você queria. Que eu acho que isso é o que mais importa. A pessoa pegar a música dela, ouvir e ela estar satisfeita. Poxa, era isso que eu queria. Mesmo que a música até então não chegue a um certo sucesso a nível Brasil ou a nível mundial, mas a pessoa ela se sente feliz porque ela tem a música de acordo com o que ela queria, né? Mas é relativo, viu, Rafa? É muito relativo isso aí. Você já tocou com inúmeros projetos e bandas. Como é para você conciliar esses projetos? E você também já deve ter participado de vários ensaios, né, com os mais diversos músicos e artistas. Existe uma receita de bolo para ter um ensaio produtivo? Eu acho que para o ensaio produtivo é cada um fazer a sua lição de casa, né? Que fazendo um paralelo aí, pro lado profissional em si, geralmente os músicos já chegam com a música pronta. Por exemplo, as bandas que a gente faz, né, que tocam em casamentos, eventos corporativos e tudo mais, como são todos profissionais da área, você chega para um ensaio ali onde você está lá no estúdio 2 horas, 3 horas e você passa um repertório de, sei lá, 50, 70 músicas. Porque todo mundo está pronto. Todo mundo fez o seu dever de casa. E aí, às vezes, a gente vai na igreja e para a gente passar uma música, às vezes a gente não consegue, né? Fica um ensaio inteiro e aí, não ficou legal. Vamos pegar um outro ensaio depois e vamos ver se a gente consegue fazer a música depois. Então, eu acho que o grande segredo para ter um ensaio produtivo é todo mundo fazer o seu dever de casa, né? Você chegar com a música pronta no ensaio para a hora que você chegar lá com todo mundo da banda, vocês só fazerem o encaixe, né, que a gente tem de cada instrumento e tudo mais. Então, para mim, o segredo é esse, o dever de casa ser feito bonitinho, que
ao fazer isso, chega no ensaio, você consegue ter um ensaio bem produtivo e super rápido. Dá para se fazer isso, né? E falando um pouco sobre o tecladista dentro das igrejas. Há alguns anos atrás, a harmonia de grande parte das músicas que tocávamos, que eram mais populares, né, de tocar na igreja, mais congregacionais, exigia do músico um conhecimento razoável de harmonia, formação de acordes, etc. Hoje temos a impressão de que a música ela está cada vez mais simples, ou não sei se eu posso dizer cada vez mais pobre harmonicamente, né, para se produzir, se reproduzir uma música. E para você, como professor, como produtor, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Por que você acha que isso tem acontecido? Cara, é um assunto complexo, né? Porque há várias coisinhas que podem estar acontecendo, mas a gente precisamente não pode 100% afirmar que seja, mas a gente deduz que possa ser. Se você pegar músicas mais antigas, por exemplo, sei lá, Renova-me, Senhor Jesus. Essas músicas aqui, elas tinham um conteúdo harmônico um pouco maior do que o que a gente vê, por exemplo, nessa nova geração de música, que alguns intitulam de worship, né? É claro que isso não é um termo correto, porque o worship não é um estilo musical, né? Mas, enfim, no ditado popular acabou se popularizando assim, como worship. São músicas que têm 4 acordes e tudo mais. Eu acho que o que pega é muito o esquema de sonoridade. As músicas de hoje são, sim, harmonicamente bem mais pobres do que as antigas, né? Talvez isso aconteça porque, se a gente pegar um pouco tempo atrás, como essas músicas eram muito complicadas, nem todo mundo conseguia executar essas músicas dentro da igreja. E quando tocavam assim, sempre faltando um acorde, modificavam outro ali, tirava pelo menos metade dos acordes. Ou então quando vinha aquele acorde, sei lá, exemplo, Mi menor 7, 9, 13. Aí ele fala, não, isso não é de Deus, arranca isso daí, Deus habita na simplicidade, vamos fazer só o acorde de Mi menor, e aí, às vezes acontecia isso. Então, por questão, às vezes, de essa dificuldade de você ter pessoas para conseguir a execução desses tipos de canção, porque exige mais estudo, né? Então, aí foram meio que simplificando a harmônica, e trazendo essa simplicidade do harmônico, da harmonia da música, levando para a parte de sonoridade, que é o que a gente vê muito hoje, né? Teclado, às vezes, aquele som de arpejador, que você põe a nota, fica... Faz muito isso, sabe? E timbres sintetizados e tudo mais, então pega muito mais sonoridade, não tanto mais execução. Eu acho que por conta disso, talvez, né? É uma visão que eu tenho, às vezes, porque as pessoas não conseguiam, né, ou não tinham-se músicos tão capacitados para conseguir a execução dessas canções, né, um ou outro que conseguia, então foi meio que simplificando, né, para ajudar. Mas pode até ser que eu esteja errado na minha visão, mas é o que eu consegui perceber, entendeu? Porque se eu me recordando há tempos atrás, quando eu comecei a tocar, as músicas realmente eram bem mais difíceis, mas realmente não era todo mundo que tocava certo. Não era todo mundo que tocava todos os acordes bonitinho, que fazia todas as convenções, certo? Então, eu acho que essa questão de simplificar as músicas veio um pouco por conta disso também. E aí, para não ficar algo muito simples, aí pegam mais na parte de sonoridade hoje. Hoje o que conta muito é timbre, cara. Timbre conta demais, né? Em se tratando de guitarra, nem é o meu instrumento, mas você vê que os guitarristas hoje muito aqueles delay, aqueles reverb infinito, aquelas coisas assim, né? E teclado muito mais essas partes de programação mesmo, synth, arpejadores e tudo mais, né? E não muito mais execução em si, né? Aí, tipo assim, esse tipo de situação acaba o pessoal vendo, pô, eu preciso facilitar a minha música, porque se eu não facilitar, não é todo mundo que vai conseguir tocar. Aí, se a sua música não toca na igreja, cara, pro cantor em si, cara, fica difícil. Como que ele vai conseguir, vamos dizer assim, passar a sua mensagem adiante, vender o seu CD e tudo mais? A música do cara não toca.
Então, pensando nesse sentido, aí que foi indo mais para essa parte de facilitar, né, eu vejo, os arranjos, porque aí fica mais fácil, todo mundo hoje toca. Até, por exemplo, quem não é tecladista hoje em dia, às vezes consegue vir aqui e tocar, sei lá, um lindo S. Lindo, 4 acordes. Consegue, ele aprende a fazer 4 acordezinhos, ele vem e faz. Né? Fica mais fácil, né? Então, eu acho que é questão de facilitar a execução das pessoas para que a sua música toque mais. Eu vejo que seja um pouco desse sentido também. Sim. Falando em facilitar, dificultar, vamos dificultar um pouquinho aqui agora. Faz um tema aí pra gente, uma harmonização. Legal. Tem uma que eu fiz uma vez, da música para Adorarte. Peguei ela no tom de Lá, fiz uma harmonização aqui por melodia nela, né? Então ficou bem diferenciado, né? E para se tocar assim na igreja é mais complicado. Mas enfim, vamos lá. João Mobel, fala um pouco pra gente quais as suas referências no mundo dos tecladistas. Legal, cara, essa aí é bacana. Assim, ó, a minha formação em Tatuí foi de MPB Jazz. Então, assim, um pianista que eu ouvia muito, né? Bill Evans, né? Bill Evans é um pianista que eu ouvi muito. Chick Corea é também um grande tecladista que eu tenho até a discografia inteira do cara aqui em HD baixado. Gosto demais. Né? E assim, se a gente trazer hoje para a atualidade, temos aí também o Jesus Molina, que é um puxa-cara que tem uma técnica na mão esquerda que às vezes a gente fala assim, esse cara é de outro mundo, possível. E tem também o Corey Henry, né, cara, que é um puxa-cara bacana também. É tudo cara meio assim, mais fora da casinha, né? Cheio das harmonias e tal. Bastante de coisa assim mais harmonizada, né? Talvez por ele ser um instrumento harmônico, né? Como ele tem por função principal isso daí, acho que por conta disso você acaba vendo tecladistas que abusam mais dessa parte musical, harmônica em si, né? Acho que por conta disso que esses caras para mim são referência hoje. Legal. João Mobel, você tem alguma dica para dar para quem já toca, não necessariamente teclado, mas qualquer outro instrumento, que já toca ou que quer começar a tocar, alguma dica que possa facilitar a vida dessa pessoa, qual caminho ela deve seguir, como ela deve continuar? Então, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, que eu acho que serve para qualquer instrumento, né? Sempre, cara, que possível você tentar estudar todos os dias, porque o grande segredo para a gente na música é a continuidade e a persistência. Aquele esquema, quanto mais você faz, melhor você fica. Você precisa ter paciência, persistência, tá? E obviamente saber remir o seu tempo de uma forma em que você vai conseguir obter resultado. Porque às vezes, vindo para o lado do teclado um pouquinho em si, mas serve para qualquer outro instrumento em si. Se você tem lá uma sequência de escalas que você precisa estudar, aí você tem 12 tonalidades, você está lá fazendo as 12 escalas, aí você senta para estudar, você quer fazer as 12 de uma vez.
Tente não fazer isso, fazer tudo de uma vez. Faça sempre por parte. Por isso que eu falo da paciência, né? A paciência e a persistência. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, fica mais difícil. Então, você fazer por partes sempre é melhor. Quando você pega uma música para tirar, também não sente tentando fazer tudo de uma vez. Faça por partes. Ao fazer isso, você consegue decorar, né? Porque é a repetição, você consegue decorar, e aqueles trechos onde você sempre sente um pouco mais de dificuldade, repita mais vezes, né? O segredo está na persistência e repetição. Quanto mais você faz, melhor você fica. Inclusive tem uma frase bem conhecida que diz que a perfeição vem com a repetição, né? Então se a gente repetir Exatamente. sempre a mesma coisa, a gente vai melhorar cada vez mais. Sim. Jamobel, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo agora. E se você quiser deixar também suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser entrar em contato, quiser procurar aulas, fica à vontade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você por você ter convidado para participar do programa. A todos vocês que assistiram até aqui, que tiveram paciência de me aguentar falando, das minhas gafes tocando. Mas aí, a mensagem que eu deixo para vocês como eu falei anteriormente, seja persistente em relação aos seus sonhos, né? Se você tem o sonho de tocar um instrumento, se você tem o sonho de cantar, ou qualquer outra coisa que não seja relacionado à música, seja persistente nos seus sonhos, que com certeza essa persistência sua vai fazer você realizar esse sonho que você tem, ou esse desejo, esse objetivo que você tem, tá? E para quem quiser realizar esse sonho de tocar teclado, estamos aqui com o Instituto Jamobel de Teclas, tá? Se você quiser, é só nos chamar aí. Temos a nossa página no Facebook, que é Instituto Jamobel de Teclas mesmo. Tem o Instagram, se você quiser me segue lá também, @jamobel. E eu tenho o meu canal no YouTube também, onde eu tenho algumas videoaulas lá também, de algumas canções, talvez possa te ajudar alguma. Inclusive, eu falo um pouquinho também no meu canal do YouTube, que está como Samuel Jamobel, tá? Você põe Samuel Jamobel no YouTube, vai aparecer. Jamobel, inclusive, é o único louco que tem nesse mundo com esse apelido, sou eu. Você vai colocar, é o único que vai aparecer. No meu canal do YouTube, eu também falo um pouquinho sobre um dos instrumentos que eu tenho aqui, que é o Casio PX560. Tem uma playlist com várias dicas para montagem de timbre e recursos que o teclado tem também. Casio, inclusive, né, que é um instrumento que tem estado em ascensão nos últimos tempos aqui, principalmente com os pianos digitais, tá? É isso aí. É isso aí, nós vamos deixar todos os links das suas redes sociais aqui abaixo do vídeo, mas procura lá, se você tiver interesse, dá uma pesquisada, dá uma fuçada lá que você vai achar, você vai gostar do material. Muito obrigado, Jamobel, pela participação, que Deus continue abençoando você e que muito sucesso para você na sua carreira como professor, músico, produtor. Enfim, que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Amém. Deus te abençoe. Valeu. Deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostem de música, que seja um bom ouvidor de música. Compartilhe e seja abençoado e abençoe a vida de outra pessoa também. Até mais. Falou. Tchau, tchau.